Olá, colegas tais, bom dia. Estamos aí nesse momento aí de discussão muito acalorada com relação à questão da nossa greve, né? Um momento muito decisivo para a nossa categoria, o que ela vai querer daí para frente, né? E hoje eu vim fazer uma análise para vocês com relação a essas discussões que ocorreram na última semana, né? Foram discussões importantes, foram encaminhamentos importantes, né? E é importante a gente discutir aqui alguns pontos com relação à questão da greve, né? Fazer uma análise histórica dessa greve, o que ela vai simbolizar para a categoria, fazer uma análise das conquistas que a gente teve se a greve não caminhar, né? Conforme o governo deu um ultimato ontem, né? Então pode ser que ela não prossiga. Então a gente tem que analisar quais foram os pontos positivos e negativos que teve nessa greve, e esse vídeo se propõe a isso. E também eu vou falar de um ponto, né, que foi discutido na mesa de negociação, né, que não está em nenhum documento, que é extremamente importante para a categoria, mas para o final do vídeo eu vou falar sobre ele. Então acompanhe aí essa análise, né, talvez seja a última análise da gente em greve, talvez não, depende aí de qual encaminhamento que a Fazubra vai dar com relação ao ultimato do governo, mas é uma análise interessante, importante, que deve ficar como um registro histórico, né? Até mesmo para que em outras greves a gente não cometa equívocos, na minha opinião, que a gente cometeu nessa greve, né? Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu queria colocar assim para fazer uma leitura da nossa greve é que a nossa discussão de carreira ela não começou com a greve, ela se desenrolou com a greve, mas essa discussão ela é anterior à greve e ele gerou desdobramentos no decorrer de toda essa greve. Muito do que aconteceu de discussão no decorrer da greve foi de fatores que aconteceram antes da greve. Pô, eu coloco isso. A base do Sindifes é uma base muito importante, né? A UFMG é a segunda, a base, né? Com o segundo maior número de técnicos administrativos no Brasil. Eu já disse isso em assembleia algumas vezes aqui na UFMG, que o governo ele olha muito pra gente, o que a UFMG está decidindo para balizar as suas ações, né? Além disso, a gente tem uma coordenadora geral da Fazubra e uma pessoa que, segundo ela mesma, nas assembleias, recebendo ligação do Feijó, ela tem contato direto com o Feijó, ela é da UNIR, a UNIR é cutista e tem ligação direta com o governo. Então, provavelmente, essa pessoa foi a principal interlocutora entre a categoria e o governo, colocando a UFMG e os Sindifes como um papel central dentro dessa greve, né? Essa é a primeira conclusão que eu chego e a minha explanação vai ser a partir desse ponto. O Sindifes ele acaba caindo como um ponto central pela importância da UFMG. A coordenadora dos Sindifes é a coordenadora da Fazubra e ela mesmo se colocou, né, atendendo o telefone no meio de assembleias e falando sobre as informações em tempo real que o Feijó, que é o negociador do governo, passava, que ela era a principal interlocutora da categoria junto ao governo, que coloca a gente em uma posição central nessa discussão toda. Então vamos lá, pessoal. Recapitulando algumas coisas que aconteceram históricas e que influenciaram em todo o processo de greve atual, da greve atual. Em setembro, teve uma reunião importante na Fazubra, né, numa plenária, que decidiu como é que seria a carreira, né? E a UFMG, mais uma vez, acabou sendo um ponto central dessa discussão, né? Entre outras pessoas que se abstiveram, mas a UFMG foi uma das que ficou mais emblemática essa questão da escolha pela carreira verticalizada ao invés do modelo de carreira que a gente tinha anteriormente. O que aconteceu em setembro, que é importante que vocês saibam, é importante fique registrado como registro histórico da nossa greve, da situação da nossa modificação de carreira. Estava em discussão
como seria a nossa reestruturação. Nessa discussão de como seria a nossa reestruturação, ficou um embate entre manter o modelo de carreira atual e criar um modelo de carreira verticalizado, né? Todas duas com matriz única. Por causa de algumas abstenções que ocorreram, sendo uma delas daqui da UFMG, o modelo de matriz verticalizada venceu por um voto. E aí isso criou todo um reboliço, vamos dizer assim, com os nossos colegas aqui da UFMG, né? Alguns deles foram punidos injustamente pela diretoria do Sindifes, né? Porque alguns deles, né, no momento que estavam discutindo com relação ao modelo de matriz que a gente queria, foram criadas chapas representativas e, por não haver consenso, alguns dos nossos colegas se candidataram para ser delegados na FASUBRA com uma visão alternativa. Esses colegas foram votados, ganharam o direito de ir para a FASUBRA. Quando eles chegaram lá na FASUBRA, que eles se abstiveram e a proposta perdeu por um voto, começou toda uma história aqui dentro da UFMG que eles deveriam ter seguido aquilo que a base tinha colocado como maioria, né? Numa lógica muito estranha, não respeitando a questão da representatividade proporcional da FASUBRA, que é algo central dentro aí do regimento da FASUBRA, né? Isso continuou, foi utilizado como questão política na campanha para coordenação do sindicato aqui. Falaram bastante dos nossos colegas que se abstiveram corajosamente naquela assembleia, né? Da FASUBRA, mas a gente sabe que a regra, né, nesse caso, quando não se tem consenso na base para discussão de questões nacionais, né, que impactam em toda a carreira, essas pessoas elas têm o direito de se colocar para ser delegado e lá representar a questão das minorias, né? É assim que funciona a democracia, né? Aqui no Sindifes, eles têm uma visão de democracia um pouco estranha, sabe? Mas é assim que funciona a democracia sindical, né? E aí, é um negócio meio estranho, assim, é uma coisa muito esquisita. É como. Tem uma frase, né, de uma pessoa que foi presidente da República que ele diz que as minorias devem se curvar às vontades da maioria, né? Essa frase é do Jair Messias Bolsonaro, né? A lógica colocada aqui como o que deveria ser uma regra, né, pela coordenação e direção dos Sindifes, é mais ou menos essa, o que é um absurdo, né? A gente começar a concordar com o Bolsonaro aí para tomar determinadas decisões. Então, daí o que aconteceu? A partir daí, quando esse grupo da UNIR, que faz parte da coordenação geral dos Sindifes, perdeu essa eleição por um voto, essa eleição não, essa disputa por um voto, eles começaram a pensar em não concordar com isso, né? Em assembleia foi decidido que eles teriam que entrar com um recurso na próxima plenária da FASUBRA, mas chegando lá na FASUBRA em dezembro, houve um acordo e aí houve um consenso. Eles não entraram com recurso, desrespeitando aí a verdadeira decisão da base, e nesse caso não pode dizer que foi por causa de delegado, porque não foi delegado, a decisão da base foi decisão da base como um todo, né? Não tinham delegados ali divergentes. Então, assim, era uma decisão que deveria ter sido respeitada pelos Sindifes e naquele momento não foi. Eles sabiam que iam perder em caso de recurso, se eles entrassem com recurso lá em Brasília, aí eles preferiram fazer um consenso, o qual até eles mesmos votaram, e a proposta, né, que é essa proposta que a gente está trabalhando de carreira horizontal, ela foi aprovada, de carreira verticalizada, quero dizer, ela foi aprovada por unanimidade em dezembro, através de um consenso, inclusive com os votos da UNIR. Beleza. Até então, achava que estava tudo resolvido e que as coisas iriam caminhar a partir disso, né? E que a gente iria criar uma unidade e, na próxima negociação com o governo, essa unidade existiria.
Só que a base dos Sindifes não concordou com esse consenso. Mesmo eles votando lá na Fazubra, eles não concordaram com esse consenso, né? Isso ficou muito claro na primeira reunião que a gente teve da greve aqui no Sindifes, né? Levando aí para vocês um histórico, acredito que esteja gravado, esteja lá na página no YouTube do Sindifes, espero que esteja lá ainda, né? Foi colocada na primeira reunião uma proposta totalmente divergente daquilo que tinha sido aprovado pela Fazubra, o que em tese é um verdadeiro absurdo, né? Porque aquilo que é definido em plenária, ele só pode ser modificado em plenária. E como a gente estava de greve, não tinha como, vamos dizer assim, fazer uma reunião plenária da Fazubra. Então isso aí já é algo ilógico, né? Eles criaram uma tabela no modelo que é a tabela do PCCTAI atualmente, e nessa primeira reunião eles votaram, né? Eles votaram nessa primeira reunião eles colocaram e apresentaram para a categoria essa proposta, né, de manter a tabela do PCCTAI na estrutura que ela é atualmente. Inclusive sem a quebra de linearidade, né, mais ou menos o que era a tabela quando o PCCTAI foi criado lá em 2005, né, contrariando totalmente os encaminhamentos da Fazubra. Já nessa reunião, né, eu participei da Frente Ampla Democrática, que é uma chapa de oposição aqui na UFMG a esse grupo da UNIR, né? Já nessa reunião, eu coloquei para eles algumas informações, inclusive que a tabela que eles estavam apresentando, matematicamente, ela tinha problemas, né? E preguei a questão da unidade, da gente disputar com unidade, já dali, né? A gente trabalhar com unidade, o CNG Fazubra, com os Sindifes, já naquele momento. Por que eu coloquei isso e o nosso grupo colocou isso? Porque a gente sabe que não há nada melhor para o governo do que uma carreira dividida. Tem nada melhor para o governo, né? Para o governo isso é uma maravilha, né? Divididos é muito mais fácil para o governo conquistar. É muito mais fácil, né? Então a gente já tinha essa noção, desde que a greve começou, há mais ou menos 100 dias atrás, de que se a gente fosse dividido, negociar com o governo, a gente teria problemas, até mesmo para ser respeitado pelo governo. Como acabou acontecendo depois, né? O governo trabalhou com a gente numa mesa 30 dias depois e propôs algo extremamente desrespeitoso. Depois de 60 dias de greve, ele fez a mesma coisa, porque ele sabia que a categoria estava dividida. E isso é muito ruim para uma categoria quando ela vai negociar. E a gente aqui, da oposição na base dos Sindifes, né, sabendo a importância da UFMG pelo número de servidores que a gente tem, a gente colocou desde o começo que a gente precisaria lutar unidos para fortalecer a greve junto ao Comando Nacional de Greve. Se a gente fosse divergente, a gente teria problemas nessa greve e provavelmente não conquistaríamos os resultados almejados, né? Vamos lá, continuou. Eu vou apresentar para vocês aqui o que aconteceu depois, né? Logo depois, começou-se uma conversa sobre a questão eleitoral dos Sindifes. A gente da oposição, a gente em assembleia, isso está gravado também, a gente propôs que as eleições sindicais aqui na UFMG, sabendo da importância da unidade e que a greve era uma prioridade, que as eleições sindicais elas pudessem ser suspensas até que a greve fosse finalizada, para que depois da greve a gente fizesse a eleição, né? Para não dividir a categoria em meio à greve, porque a gente entendeu que isso era muito ruim para a categoria como um todo, fazer greve e eleição junto, né? Que isso divide, né? Tem debates e tudo mais, é importante, tem outros pontos de vista, mas de alguma forma polariza e pode ser que divida a categoria de alguma forma. A gente propôs isso, mas não foi aceito pelo grupo que estava na direção, né?
Eles disseram que não tinha como fazer isso e tudo mais, sendo que na pandemia foi feito, né? Havia formas da gente decidir isso em assembleia, provavelmente não teria nenhum problema, mas eles queriam continuar com a greve e com as eleições ocorrendo no meio da greve, e aí tocaram o barco, né? Que é algo que a gente da oposição era contra. Bem, nesse cenário de greve, aconteceram algumas coisas muito interessantes que é importante a gente debater aqui agora, né? Logo após a primeira reunião com o governo trouxe aquela proposta extremamente rebaixada pra gente, né? O interessante é que depois daquela primeira reunião, estranhamente, o Sindifes ele veio com a faca nos dentes, assim. Foi uma coisa impressionante. A gente pregando unidade, né, pra gente trabalhar na reunião seguinte, né, na assembleia seguinte, a gente pregando unidade pra gente trabalhar junto com aquilo que o CNG estava pregando, né, com aquilo que o CNG estava defendendo, né, a gente da oposição, e eles vieram com a proposta muito acima daquilo que o CNG propôs, e a gente achou aquilo, assim, interessante, né, para aquele momento. Mas a gente ficou com o pé atrás, como sempre, porque a gente não é bobo também, né? Até onde isso vai dar? E aqui eu vou apresentar para vocês o histórico de onde isso deu, que é importante a gente deixar isso claro, e importante a gente deixar isso registrado. Onde isso deu, né? Para que vocês tirem as suas próprias conclusões. Algo que é muito importante. Cada pessoa ver o vídeo, analisar o que foi as assembleias e tirar as suas próprias conclusões. Mas eu vou mostrar para vocês aqui uns dados importantes que podem balizar essas conclusões de vocês. Vamos lá. Na planilha aqui, tem a segunda proposta da Unir. A primeira proposta foi aquela que eu falei para vocês, de continuar na mesma matriz. Eles viram que isso não era possível. Eles, né, lá no CNG jamais passaria. E aí eles foram e fizeram uma segunda proposta já depois da primeira reunião com o governo. Olha a proposta deles, gente. Proposta 2 da Unir. Nível E recebendo, que é a base, recebendo 100%, né? O nível D receberia 80% do nível E. Olha só. O nível C receberia 65%, o nível B 55% e o nível A 45%, né? Nessa mesma época a gente estava defendendo a unidade, né, até por uma questão de coerência, a gente achar que a greve se fortaleceria se a gente defendesse a unidade, e aí a nossa proposta era essa. Olha o quanto a proposta deles era maior do que a proposta do CNG e a unidade que a gente estava defendendo. 20% a mais na correlação de nível D, 5% a mais na correlação do nível C, 15% a mais na correlação do nível B e 5% a mais na correlação do nível A. Isso antes das eleições, viu, pessoal? Isso é bom deixar bem claro, né? Logo depois, já na assembleia seguinte, eles vieram com outra proposta, porque eles viram que aquela proposta de 80% ali, ela custava só para fazer reestruturação 4 bilhões, e que o governo jamais iria aceitar, e que era uma proposta inviável. Aí na semana seguinte eles já vieram com a outra proposta, de jogar 100% para o nível E, 74% para o nível D, 60% para o nível C, 50% para o nível B e 45% para o nível A, né? Que é a segunda proposta deles. Olha o quanto isso é maior do que as propostas que foram apresentadas pelo CNG. Olha só, 0% no caso do E, 14% a mais no caso do nível D, 0% no nível C, 10% a mais para o nível B e 5% a mais para o nível A. Antes das eleições do Sindifes. Para ficar claro, né? Beleza, passou as eleições, o grupo da Unir ganhou aqui, né? E aí, o governo, ele veio com a segunda proposta, né? Numa reunião depois de quase 90 dias de greve. E aí, misteriosamente, as coisas alteraram, sabe? Assim, foi uma mudança bastante brusca, assim, de uma hora para outra, sabe? Aquilo que deveria ser a mais, não, o nível dele tem que ganhar,
o nível D tá perdendo, 70% da categoria tá insatisfeita com a proposta que foi apresentada pelo CNG e tudo mais, ninguém larga a mão de ninguém. Esse era o discurso antes das eleições, né? Aí logo depois das eleições, a coisa deu um giro 360 graus, assim, impressionante, sabe? E nisso eu fico, assim, mais impressionado ainda, né? É que tudo que foi proposto por eles foi aprovado na Assembleia, né? Tudo. A base da UFMG, a maioria dela tá indo com bonde, sabe? E aí, logo depois, teve uma mudança assim brusca que eu vou apresentar aqui pra vocês. Olha só que coisa impressionante a mudança que teve depois das eleições. Acabou as eleições, fechou a urna, o NIR ganhou no Sindifes, aí a proposta que era ruim, de uma hora pra outra, ela é defendida, uma proposta até rebaixada com relação à proposta do CNG é a melhor dos mundos, é aquilo que é possível, de um dia pro outro. Se vocês pegarem as assembleias aí, peguem as assembleias que foram feitas. Era crítica do começo da Assembleia até o final com relação à proposta do CNG, a proposta do GT. Era crítica do começo até o final da Assembleia. Eles criticavam RSC, que não ia para aposentado. Eles criticavam a questão da aceleração por capacitação. Eles criticavam a questão de igualar C com D e o A com B. Eles criticavam tudo. Só que do dia para a noite tudo ficou bom, tudo ficou perfeito. O governo foi lá e apresentou uma proposta rebaixada com relação à do CNG. Eles propuseram isso em Assembleia, votaram isso em Assembleia e passaram isso em Assembleia. Olha só. Olha a diferença. Vou apresentar para vocês aqui agora a diferença da primeira para a última proposta da Unir. Olha só. 19% para o nível D de diferença, a menos, né? A menos, 19% a menos. 15% a menos na proposta para o nível C. 15% a menos na proposta para o nível D e 10% a menos na proposta para o nível A. Eu fico impressionado como do dia para a noite a percepção mudou tanto, de uma mudança tão brusca com relação às correlações, né? Será que tinha interesse envolvido, gente? Que depois das eleições, antes das eleições, tinha que jogar a proposta lá em cima, aí depois das eleições mudou tudo e, tipo assim, a eleição acabou, tudo mudou. Será que a base da UFMG não foi usada como massa de manobra por algum tempo? São questões, assim, que eu coloco, né? Porque uma mudança tão brusca, assim, de uma hora pra outra, não tem conjuntura que mude isso não, sabe? Mas aqui na UFMG muita coisa acontece, né? E a gente assim, um pouco inexplicável, né? Eu espero que a postura, né, da categoria mude bastante depois dessa greve, se torne uma postura mais crítica, né? Porque o que aconteceu nessa greve foi uma coisa impressionante, né? Depois das eleições do Sindifes, né? A proposta da Unir versus CNG, olha só, a proposta deles, vocês veem que era... a proposta deles era 14% a mais, 10% a mais, 5% a mais. Olha como é que ficou. Pro nível E igual, pro nível D igual, aquela história de ninguém larga a mão de ninguém, 74% é justo, o nível D não pode ficar essa diferença toda pro E, acabou, viu? Do dia pra noite acabou. Tá? Era só discurso mesmo, eleitoral, acabou depois. Beleza. Aí, o nível C, 10% a menos, né? E o nível A, 4% a menos. Aprovaram uma proposta rebaixada para apresentar para o governo. E aí vocês, colegas do nível C, como eu falo sempre, a UFMG é uma base muito importante. No dia dessa discussão aqui com relação a essa última proposta que foi aprovada deles, eu pedi a palavra, né, fiz a minha análise de conjuntura e falei: a UFMG é extremamente importante, a gente precisa buscar a unidade, o governo está de olho no que a UFMG está decidindo, porque a gente é a segunda maior base dos técnicos administrativos do Brasil, e se a gente opta por uma proposta rebaixada com relação à proposta do CNG, a gente pode esquecer que o governo vai oferecer alguma coisa a mais do que isso que a gente está pedindo. O governo vai olhar e vai trabalhar com os menores índices possíveis. Você aí que é de nível C, as custas de você não equiparar o seu salário A com B, C com D,
provavelmente vem dessa reunião aí, e provavelmente dessa assembleia dos Sindifes, e provavelmente veio da decisão da base dos Sindifes você não ter o seu salário equiparado ao nível D. Provavelmente. Nessa reunião. Eu falei que isso iria acontecer e aconteceu. Né? E o mais impressionante de tudo é que muitos dos nossos colegas de nível C estavam nessa assembleia e votaram pela proposta que não equipararia o salário deles ao do nível D. Isso foi o que me deixou mais impressionado. Um número gigantesco de pessoas de nível C votando contra si mesmos e felizes quando acabou a votação, porque terceirizam o entendimento das questões e muitas vezes não procuram saber quais são seus verdadeiros interesses e vão ali no oba-oba no momento da assembleia, no efeito manada, e muitas vezes votam contra si mesmos, como a gente vê aí na política de uma forma geral. Nessa votação aí da assembleia, eu fiquei abismado como gente de nível C, que tem um monte de gente brigando por eles, para que eles tenham essa correção histórica, né? A correção dessa injustiça histórica que eles tiveram, porque a separação da carreira deles ocorreu de forma arbitrária. Aí eles chegam na Assembleia que eles teriam condições de igualar o salário deles com o nível D, que era uma briga que deveria ser encampada por essa galera do nível C. Eles votam contra eles mesmos, contra uma demanda deles, que é aumentar o salário deles, para atender aquilo que foi proposto pela coordenação do sindicato. Então, assim, foi uma coisa que me deixou chocado. Eu fiquei chocado nessa assembleia. Porque soa até engraçado, sabe? Parece aqueles telefones sem fios de aqueles programas de televisão que colocam uma questão, um tampador de ouvido, né? E fala assim, você quer trocar o salário de R$2.000 por um salário de 1.800? Aí a galera, eu quero! E sai feliz ainda, troquei, sabe? Foi uma coisa monstruosa aquilo, sabe? Então, assim, enquanto categoria, eu falei isso em assembleia também, falei isso no debate, comecem a analisar as coisas, comecem a analisar os documentos, comecem a analisar os vídeos, comecem a aprender sobre carreira, para que vocês possam tomar as suas decisões com relação à sua vida, à sua carreira e à sua classe, vamos dizer assim, de forma emancipada. Porque votar contra os próprios interesses é uma coisa bem complexa para uma categoria que deveria ter conhecimento sobre essas coisas, né? Mas fica a dica aí para as próximas greves, para que a gente não caia nos mesmos erros, né? Especialmente os nossos colegas de nível C, que muitos deles depois chegaram e falaram assim, não, eu não entendi que era aquilo que eu estava votando. A forma também de colocar por parte da mesa é uma forma meio complicada. Esse ponto eu entendo que as pessoas podem ter confundido, mas votar contra você mesmo, enquanto tem muita gente brigando por vocês, é bem complicado, né, pessoal? Vamos começar a entender mais das coisas, ver como é que as coisas funcionam, pelo menos para vocês votarem naquilo que te interessa, né? Mas vamos lá, vida que segue. Nessa votação aqui, provavelmente o governo viu isso, né? E falou assim, olha, aqui é o ponto que nós vamos caminhar. No máximo a gente vai dar mais 1% ali pro A, para que o piso da carreira suba um pouquinho mais, e o C vai ficar vendo navios, porque uma base importantíssima aprovou aquilo que eu já tinha proposto, então para que eu vou trabalhar com mais, né? Então ali, para mim, esse ponto já estava mais ou menos encaminhado, provavelmente. E depois, os colegas negociadores, né, verbalizaram por várias vezes que mudou mesmo a conduta por parte do governo. As pessoas que são interlocutoras colocaram que essa questão não poderia ser aplicada agora e tudo mais, exatamente depois dessa assembleia aqui, ó. E eu falei lá na assembleia que o governo ele fica olhando o que a gente está fazendo, o que uma base importante como o FMG está decidindo. E aí decide o caminho que as coisas vão andar na reestruturação da carreira, né? E aí é ficar mais atento, né, pessoal? Depois dessa resolução aqui, né, desse entendimento aqui por parte dos Sindifes, né,
Isso foi lá pro CNG, o CNG foi lá e rejeitou totalmente essa proposta, como tinha rejeitado as anteriores, né? Mas o governo estava vendo, então o governo iria trabalhar em cima disso, né? A mesma coisa, né, aconteceu na última Assembleia do Sindifes na segunda-feira da semana passada. Mesma coisa, mesma coisa. Eles colocaram a Assembleia do Sindifes para ser a primeira, isso não é à toa. Essa era a Assembleia que possivelmente teria alguma chance de não aceitar a proposta, porque o encaminhamento da mesa seria aceitar a proposta, no caso, né? Aceitar a proposta do governo, sinalizar o final da greve e colocar data para o final da greve. Essa era a proposta da mesa. Se essa foi a proposta e o encaminhamento da mesa, provavelmente, como tinha ocorrido em todas as outras assembleias, a base, né, os servidores da UFMG iriam junto com a mesa, como foi em todas as outras assembleias, mesmo a gente fazendo oposição, esclarecendo que esse não era o melhor modelo, que a gente deveria caminhar para fortalecer a greve junto ao CNG. Mas a gente sempre perdeu, infelizmente. Eu acho que a gente teria conquistado muito mais nessa greve se a gente tivesse ido junto com o CNG, mas a gente sempre perdeu. Provavelmente a gente perderia de novo, né? E ali foi dado aquilo que eu disse que ocorreria lá, né? Na minha análise de conjuntura lá, eu falei, gente, a gente vai chegar no mesmo lugar. A proposta da mesa e a proposta do CNG, a gente vai chegar ao mesmo lugar, que é o final da greve no futuro, né? A greve só acaba quando a gente assina o termo de acordo. A gente iria chegar ao termo de acordo das duas formas que fossem votadas. Mas, uma forma, a gente sinalizaria para o governo, e como a nossa era a primeira reunião, a gente sinalizaria para o restante das bases que a greve iria acabar. Que a gente iria aceitar a proposta, que a gente iria propor assinar o acordo e que a gente teria data para acabar a greve. Essa era a sinalização que a gente ia passar pro governo e para as outras bases que votariam depois. A minha proposta era diferente. Era a proposta muito parecida com o CNG. Qual era a minha proposta? A gente aceita aquilo que tem de positivo na proposta, né? A gente vota por manter a greve sem sinalizar o término da greve depois da assinatura, porque isso já está implícito. E a gente condiciona, né, o fim da greve aos nossos pedidos de coisas importantes, como as 30 horas para todo mundo, por exemplo, colocando ali talvez até algumas características dessas 30 horas, algumas características desse RSC, deixando claro alguns pontos que estão obscuros na proposta. Essa era a minha proposta. Só que chegou lá na mesa, ela foi desvirtuada. Na hora de resumir a proposta, a coordenadora dos trabalhos, ela colocou que a minha proposta era aceitar a proposta do governo, que não era o caso, né? Porque aceitar a proposta do governo é uma ideia de aceitar integralmente a proposta, e não foi isso que eu propus. Eu propus aceitar os pontos positivos e não assinar o termo de acordo. Quem assina o termo de acordo não é o Sindifes, é a Fazubra. Não faz nenhum sentido o que ela falou. Não faz nenhum sentido o resumo que ela fez. E isso ficou claro para boa parte das pessoas que estavam lá. Tanto que eles questionaram, né? Eu levantei a mão, falei que isso não fazia sentido, que não era a minha proposta, mas a mesa não me deu a palavra nem para mim reafirmar minha proposta, nem para mim reformular, nem para mim corrigir o que foi colocado. E votou em forma de trator, né? Tratorou a proposta. E aí a proposta número 1, que foi a proposta deles, acabou vencendo. Sinalização que a gente passou para o governo. A gente está fragmentado. A segunda maior base do Brasil quer aceitar a proposta da forma que ela está. Então não adianta, não precisa do governo oferecer mais nada. Se a gente quer aceitar o que está lá, para o governo vai oferecer. E além disso, que a gente já tem data para terminar a greve, ou seja, a greve, entre aspas, acabou. Esse foi o sinal que a base da UFMG passou para o governo. Do jeito que tá ótimo. Né? As outras bases, vendo isso, provavelmente isso influenciou em maior ou menor grau para as outras bases. Claramente influenciou muito para o governo. E aí veio aí o documento do CNG, depois das discussões, né? A maioria das bases
trabalhou no sentido que eu falei, né? Aquilo que eu propus na Assembleia foi o que o CNG aprovou e o que a maioria das bases decidiu. Eu sabia que era isso que iria acontecer, mas a sinalização para o governo foi péssima, porque a sinalização para o governo não foi estratégica, porque a categoria mostrou claramente que estava dividida. Isso para o governo é um prato cheio, né, gente? Isso é espetacular para o governo, né? Para acabar com a greve é daqui para ali, o governo com a categoria dividida. Então aqui, o que eles encaminharam para o governo é que eles ratificam a concordância com os pontos positivos, igual eu propus, né? Sinaliza para o governo que quer discutir mais alguns pontos com relação à pauta orçamentária, né? Deixando alguns pontos mais claros, principalmente a questão do STEP. Eles queriam trabalhar mais uma reunião para isso, né? E indicando a continuidade da greve, né? Só que claramente o governo viu que a gente estava dividido e aconteceu aquilo que eu imaginava que já iria acontecer. O governo viu que a gente estava dividido. O que ele fez? Um ultimato que não tinha acontecido nem na reunião, porque o governo não é besta. A gente estava assim, tirando alguns grupos políticos, a gente estava articulado até o momento da reunião, então ele não iria fazer isso na reunião, né? Ele viu a gente forte. A gente teve dois encontros, né, na Câmara dos Deputados e no Senado, que gerou muito impacto, deu pauta para a extrema-direita, então isso assustou o governo, né? Ele não iria propor esse ultimato para a gente nem lá na reunião, e nem se ele visse que a gente estava unido em termos daquilo que o CNG colocou. E aí entra o Sinasef também. O Sinasef, vendo que a decisão da carreira estava dividida aqui, em maior ou menor grau, isso influenciou também o Sinasef a votar pelo fim da greve. Querendo ou não, é assim que as coisas funcionam. Uma greve, ela é uma coisa que as coisas vão acontecendo e as pessoas vão tomando decisões de acordo com os acontecimentos dela, né? Em maior ou menor grau. Uma vez que uma base importante como o FMG decide uma coisa, aquilo serve de baliza para análise de conjuntura em outros lugares, entendeu? E para o governo também. Então, quando a gente decidiu aqui, e eu falei isso, né, lá na Assembleia, quando a gente decidiu aqui que a gente aceita o acordo do jeito que ele está, não vem mais nada. E não viria mais nada. Né? Não viria mais nada. O governo iria fechar as negociações, a gente vai encerrar a greve, iria dar ultimato mesmo e acabou. Né? Foi uma decisão da base, uma decisão enviesada, porque minha proposta não pôde nem ser apresentada, mas foi uma decisão da base. Uma decisão que acabou, na minha opinião, com qualquer possibilidade de discussão de coisas que poderiam ser aprofundadas, como as 30 horas, por exemplo, retirar as 30 horas de uma decisão discricionária. Eu não sei como é que vai sair lá do CNSC, mas provavelmente vai ser uma decisão discricionária da reitoria e das diretorias. Isso é basicamente o que a gente tem hoje. Isso pode ser usado como moeda de chantagem, moeda de troca, um monte de outra coisa que deixa a gente super vulnerável. E que se a gente mantivesse a greve forte, né, nesse momento, pelo menos para discutir essas pautas não orçamentárias, a gente poderia tirar isso das nossas costas. Mas agora já não tem jeito mais. A gente perdeu o bonde. Né? Então, assim, são determinadas coisas que influenciam muito no caminhar da greve. Né? E essa divisão é um ponto central dessa nossa greve. Essa divisão dos sindifes com relação ao nacional, isso para mim foi um dos pontos centrais para enfraquecer a nossa greve e para deixar o governo trabalhar com a gente como categoria de segunda classe, enrolando a gente o máximo possível para chegar onde chegou. Na hora que ele realmente fez uma proposta, a gente já não tinha mais energia e condição para continuar uma greve forte e poder brigar por algo mais. Então, assim, que nas próximas greves a gente trabalhe de forma mais unida, que a gente trabalhe pelo bem da categoria como um todo e que determinados grupos não trabalhem na lógica de que se não fui eu que propus, se não fui eu que fiz, isso não serve, eu não vou apoiar isso e eu vou tentar até mesmo atrapalhar isso
dividir a categoria porque não fui eu que propus. Isso é péssimo para a categoria. Isso é uma visão muito pequena. Pequena para representantes de uma categoria que tomam conta de 220 mil pessoas. Se a gente tivesse unido desde o começo, certamente a gente teria conseguido tudo que o GT propôs. Certamente. Certamente a gente teria conseguido um orçamento muito maior. Mas a briga interna de grupos políticos certamente foi essencial para que o governo trabalhasse trabalhasse no sentido de que a nossa categoria é uma categoria dividida, é uma categoria fraca na visão do governo e uma categoria que deve ser tratada como segunda classe. Espero que a gente aprenda com os nossos erros, que a gente faça uma leitura crítica de tudo que aconteceu, especialmente nós da base dos Sindifes, e que no futuro a gente possa trabalhar de uma forma mais articulada com o nacional e que as nossas decisões da base dos Sindifes não sejam usadas pelo governo contra a gente, mas quando chega lá no CNG sejam simplesmente descartadas, porque ela estava cumprindo o papel. Mas não era o papel de ajudar a categoria em momento nenhum. Estava cumprindo o papel de ajudar o governo contra a categoria. Isso para mim foi muito claro. Tanto que a gente pregou a unidade aqui na nossa base o tempo inteiro. A gente pregou a unidade. E o tempo inteiro as coordenações dos Sindifes pregaram a divisão. A divisão é boa para quem, gente? Me responda. Uma carreira de mais de 220 mil servidores. A divisão é bom para quem? Deixo aí para vocês essa reflexão, né? E eu deixei, né, depois de toda essa análise, eu deixo para vocês aí essa reflexão. A divisão da categoria é bom para quem? O dividir para conquistar, quem usa ele? Um outro ponto, né, que eu falei para vocês que eu ia falar no começo, que foi discutido em reuniões, né, e não foi colocado em nenhum documento até o momento, e que é extremamente importante, é com relação à pauta do pagamento da greve. Eu espero que isso esteja no termo de acordo. O Sinasef aceitou a proposta. Provavelmente o Sinasef vai assinar o documento primeiro. Então, assim, eu espero muito que os nossos colegas do Sinasef peguem essa proposta do governo, façam uma análise criteriosa de todos os pontos, proponham as modificações que a proposta da Fazubra no IG propôs, né? Deixar as coisas mais claras, e que coloque esse ponto que não está em nenhum documento. Inclusive, nessa última proposta que o governo mandou, que ele compilou tudo, não tem esse documento, né? Não tem esse ponto no documento, que é com relação ao pagamento de horas das greves. Pelo que o governo colocou na própria mesa de negociação, esse pagamento seria através de serviços represados, né? Querendo ou não, isso é um ganho para a categoria, ou diminui a nossa perda. Você fazer uma greve de mais de 100 dias, que você tem ganhos, mas são ganhos razoáveis, e você ainda tem que pagar esse monte de hora, aí sim é uma perda gritante. O governo ele propõe isso muitas vezes para a educação, da gente pagar serviço represado, porque ele sabe que as propostas dele são tão rebaixadas em comparação com outras categorias, que ele dá essa colher de chá para a gente sair da greve. E a gente tem que pegar essa colher de chá. De jeito nenhum que a gente pode abrir mão disso. Isso tem que estar no termo de acordo. E aí eu peço encarecidamente que os nossos colegas do Sinasef, que provavelmente vão trabalhar esse documento e vão assinar esse documento primeiro, pelo o que, né, foi decidido pelo Sinasef de aceitar a proposta, e no caso da Fazubra ainda tem essa decisão ainda de que quer mais uma mesa de negociação, que esses colegas do Sinasef olhem bem para esse ponto e só assinem esse acordo se esse ponto tiver descrito no termo de acordo oficial. Isso é muito importante, até para que a gente tenha condições de fazer outras greves no futuro. Porque se a gente sai com uma proposta como essa
e ainda tem que ficar quase um ano pagando horas de greve, dificilmente a gente vai ter condições de fazer uma greve forte como essa foi, né, no futuro. Então, para a luta futura, isso é muito importante. No mais, pessoal, fazendo uma análise aí da proposta como um todo, foi uma greve muito forte, foi uma greve diferente. A gente conseguiu fazer uma pressão no governo que eu acho que nunca fez em outras greves, né? Foi a maior pressão que eu acho que o governo sentiu, inclusive com respostas muito claras a essas pressões, né? Então foi uma greve muito forte. A gente usou muito bem as redes sociais, a gente trabalhou de forma muito articulada. O grupo Tais na Luta ele foi muito importante para isso. Vejo gente criticando eles aí direto, mas o estilo de organização que eles fizeram foi o que deu as respostas que a gente teve em termos de ganhos. Se não fosse esse modelo, provavelmente a gente continuaria com os pequenos ganhos que a gente tinha nas outras greves, e aí inclusive o governo enrola a gente nas pautas não orçamentárias, passa as pautas orçamentárias pra gente, e aí o resto vai empurrando com a barriga. O modelo mudou. Eu acho que isso aqui traz uma perspectiva muito positiva para nossa carreira no futuro e para as próximas lutas que a gente vai ter, e o Tais na Luta foi extremamente importante para isso, e é importante que a carreira reconheça esse novo grupo que chegou aí para somar com os grupos já existentes, né? Então é importante a gente acoplar isso, as forças que já existiam com essas novas forças, para que a gente tenha mais força, e a união nesse caso é essencial, né? Não ficar degladiando aí, falando que um é bom, o outro é ruim, um é bom, o outro é péssimo, um só atrapalha, o outro só ajuda. Não deve ser esse modelo. A gente tem que unir forças para a gente poder trabalhar de forma conjunta para a gente conquistar os nossos objetivos. E dessa vez, mesmo com essa divisão toda que eu apresentei aqui para vocês, a gente conquistou muita coisa. Muita coisa que provavelmente a gente não conquistaria em outros cenários. Então, assim, algo mudou, e essa campanha na internet foi algo que certamente pressionou o governo para ele dar mais do que aquilo que ele previa dar no começo da greve e em outros momentos da greve. Então, assim, teve avanços. RSC, dependendo da abrangência dele, vai ser algo muito positivo para a categoria. A própria estrutura da carreira com a modificação vai ser muito positivo para a categoria, porque agora é mais fácil trabalhar, até para cobrar os reajustes na base que a base é, né? A gente pode conquistar aí as 30 horas para a maioria, dependendo da forma que isso for trabalhado lá no CNSC. Começou agora, né, vamos dizer assim, a greve pode acabar agora, mas a luta continua no CNSC e junto ao MEC para a regulamentação desses pontos, né? Então é muito importante a gente estar atento às discussões que vão acontecer lá. É muito importante a gente fazer pressão para que tudo seja o mais abrangente possível, para que a gente possa ter ganhos efetivos nessa greve, né? E outra coisa também, a disputa lá no Congresso também é muito importante, porque isso vai virar um PL, e aí isso precisa de apoio lá no Congresso para que seja aprovado esse acordo que a gente vai ter com o governo. Então, assim, a gente precisa continuar mobilizado, a gente precisa continuar trabalhando o máximo possível em unidade para que a gente tenha uma carreira mais forte e para que a gente conquiste cada vez mais ganhos aí para nossa categoria. Bem, pessoal, essa é a análise que eu faço, essa é a reflexão, né? E até o próximo vídeo. Espero que não tenha esquecido nada que foi aí proposto no começo do vídeo. E que vocês gostem aí dessa análise, que é uma análise que, além de tudo, pode ficar aí registrado na história aí, né, da nossa greve. E no futuro a gente pode usar isso como baliza para a gente não repetir os erros que foram cometidos agora e buscar uma unidade. Porque falta de unidade só favorece ao governo que tem o poder de dar determinadas carteiradas e determinados ultimatos, como ele deu agora, porque a nossa categoria se mostrou desunida em um momento essencial que deveria ser mostrado unidade. Se a gente não ganhou mais, certamente é porque faltou unidade do começo ao fim, e a nossa base aqui do Sindifes, infelizmente, tem uma responsabilidade muito grande nessa falta de unidade. Um grande abraço a todos, espero que gostem da análise e até o próximo vídeo.